destroy a tornado. We never had a chance. You want one? No início dos anos 80, era uma criança quando o meu pai se lembrou de fazer na sua propriedade um poço. Nós tínhamos um quintal com árvores de fruta, com algumas culturas que o meu pai gostava de passar algum tempo, e ele decidiu: precisamos aqui de um poço. Mas o problema é que o terreno, sendo grande, é muito difícil perceber-se como é que se vai fazer um buraco e ter a certeza de que se apanha água. Esse problema era facilmente resolúvel porque existiam à altura, não sei se ainda neste momento é coisa que existe, mas na altura existiam uns senhores, penso eu, se chamavam um vedor. Ora, um vedor era um tipo que nós vemos de vez em quando na cultura popular, que aparecia com um pedaço de pau em forma de V, e ele anda com o pau pelo quintal, pelo terreno, e quando o pau começa a apontar para o chão, este vedor, que é uma espécie de um médium, só que em vez de falar com o além, fala com as águas subterrâneas, esse vedor vê de maneira incontrolável aquele pau a dirigir-se para o chão, porque naquele ponto há água. E eu, todo entusiasmado, porque na altura havia esse tipo de criaturas, de personagens nos livros de banda desenhada da Disney, aparece lá um senhor que fazia exatamente a mesma coisa, mas com um relógio de bolso. Eu tiro o relógio, meto o relógio assim na mão, e o relógio começa a rodar, e chega a uma altura em que ele roda com tanta força que o vedor, este senhor todo poderoso, que eu me lembro de na altura achar que tinha uns dedos grandes, parecia aquela mãozorra do Hulk, aquelas luvas que oferecemos aos putos e dizemos que é para eles, mas na verdade é para nós brincarmos a dar murros com as mãos do Hulk. Parecia-me ser essa mão. E lá está, o senhor então disse: é aqui. O meu pai, passado uns dias, chega com uma equipa também especializada em fazer poços, e por ali abaixo encontram de facto água ali a 4, 5, 6 metros, não sei. Eu conto-vos esta história porque este filme, este Twisters, que é um filme que começou a aparecer em trailers, em teasers, em posters, no final do ano passado, no final de 2023, e o filme estreou agora, e eu fui ver ao cinema, e a personagem principal, que é uma moça, uma especialista em tornados, não é? Em meteorologia, é uma mistura de cientista com este vedor. Só que em vez de ela falar com a água subterrânea, em vez de um médium falar com os fantasmas que do além habitam e estão sedentos de falar com as pessoas de quem têm saudade, não é? Quem deixaram neste plano terreno, existe também esta senhora que facilita esta maneira de encontrar tornados. Ela senta-se ali no meio de um campo, qual gladiador na pós-morte, olha para o ar e diz: vem ali um tornado terrível. E o pessoal diz: esteja certeza, é que os dados são inconclusivos e dizem que provavelmente não, em cerca de 99%, e de facto não se vê. Vem, porque eu sei que vem. Vai daí, vem, não é? Vem sempre, porque aquela senhora é de facto uma senhora toda poderosa no que diz respeito a tornados. É assim que este filme começa, com uma equipa de miúdos que estão a estudar meteorologia, e depois um pequeno percalço, um acidente grave, faz com que alguns deles morram logo no início. Isto para vos dizer que esta história de Twisters, que é um filme que se apresenta como um remake barra sequela barra aproveitamento financeiro daquilo que foi o sucesso do Twister, que todos sabem, é um filme que está no coração, pelo que eu percebi, de toda a gente de bem, não é? Os portugueses de bem podem-se até identificar como sendo as pessoas que amam o Twister e que de facto veem a cada oportunidade que têm. Este Twister então apareceu-nos com este hype, não é? Com toda esta ideia de que iria ser um filmão, e eu ali com o Miguel Ferreira diariamente no Messenger e por telefone, ia bater-me à porta e dizer: Pedro, este vai ser o melhor filme de sempre. E eu fui com ele, porque isto são coisas que já nos aconteceram várias vezes e revela sempre ser verdade, como por exemplo no Predator do Shane Black, até mesmo no Alien
no último Alien, portanto normalmente isto corre sempre bem, esta antecipação. Então conta-nos esta história, esta tal sequela, prequela, barra remake, barra seja lá o que for, e tem, como eu estava a dizer anteriormente, decalcada a história do original. Portanto é uma rapariga, não é? Personagem, neste caso não é Ellen Hunt, é uma espécie de Júlia Palha, de mamas pequenas, talvez comprada num Intermarché, não sei que há muita gente que a ama, para mim é uma desconhecida. Portanto ela chega lá, tem um trauma no início, esta história é decalcada da história do primeiro. Quase tudo neste filme é decalcado do primeiro, excepto talvez a mestria e a capacidade de fazer um bom filme, um filme que faça com que nós nos aproximemos dele. Portanto, vocês vão ver o que é que está aqui a acontecer. Há um trauma inicial, ela tem uma carreira que vai no sentido de relacionar toda a sua vida com aquele trauma inicial, que vai depois desembocar numa situação final muito parecida com a inicial, sendo que ali pelo meio passam por umas terras do interior americano, muito parecido com o que foi feito no anterior. É um filme realizado pelo tipo que fez o Minari, que está longe de ser um gajo que tem capacidade de fazer uma produção dessas. Se até agora havia esta dúvida, agora não há, porque de facto o filme não é bom, não é um bom filme catástrofe, é um tiro completamente ao lado daquilo que poderia ter sido um filme bom, e havia de facto esta expectativa, tal como um tornado se desfaz com aquela microplásticos das fraldas, também neste filme todo o hype se desfaz quando o filme começa, porque nós percebemos que o filme é terrível. Tem aqui uma mistura de ciência com o tal mumbo jumbo, mas incomoda-me bastante, e cada vez mais esta ideia, como eu até já falei em relação, por exemplo, a um filme que é a Universidade dos Monstros, o Monsters 2 da Pixar, em que a mensagem final é que a ciência não interessa, estudar não interessa, a vida académica não interessa, basta que nós seguimos os nossos sonhos e acreditemos muito, como naquele livro do segredo, e tudo virá para nós. Neste caso é a mesma coisa, a ciência aqui é colocada muito de parte, não é? De facto, eles são cientistas, mas seguem sempre aquilo que é o seu instinto, seguem até aquilo que se diz lá a meio ser a fé. Portanto, mistura-se aqui muito a religião com a fé. Este é um filme muito passado no interior americano, com tudo o que isso indica, assim uma coisa muito redneck, muito de parolos. Há toda a gente sempre aos gritos, sempre tudo "Iha! Uha! Uhul! Uá!" Portanto, que a personagem que no Twister, que era interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que Deus o tenha em seu regaço, tinha esta vontade histriónica sempre de exteriorizar a sua excitação. Aqui é sempre, em todo o lado, está toda a gente aos gritos, sempre rednecks, parolos mesmo, toda a gente, independentemente da situação em que eu esteja, um perigo, sem perigo, diria até que este ambiente de festa permanente tira a credibilidade total àquilo que é os personagens estarem em perigo, porque de facto, apesar de estarem enfiados literalmente debaixo do tornado, através do mecanismo que é uma espécie de saca-rolhas gigante que os prende ao chão, em que nós sabemos que um tornado arranca uma casa com um cave do chão, mas aquele carro que tem 2 saca-rolhas, por maneiras do milagre e daquilo que se chama de plot armor, não consegue. Portanto, o filme é péssimo, como já disse, a sua execução é péssima, os efeitos especiais também eles, eu diria que são maus. O outro filme tem, sei lá, quase 20 anos, irá fazer 20 anos em 2026, 30 anos em 2026, e é superior a este. Porquê? De facto não havia melhor tecnologia na altura, mas a capacidade de a intercortar com aquilo que é o filme, mostrar apenas aquilo que é importante, acabava por fazer com que ele fosse mais real, como todos sabemos, que é aquele exemplo máximo que é o Jurassic Park, que ainda hoje fica bem. Porquê? Não é porque a tecnologia seja melhor, é porque havia mestria em intercortar os efeitos especiais de maneira que a nossa psique fosse enganada de que ali estariam dinossauros reais. Portanto, estamos aqui montes de personagens em que na verdade só 2 ou 3 é que têm importância. Existe até um arco narrativo para fazer ali um vilão, que é uma das equipas está a fazer uma parceria com uma imobiliária que compra casas
a pessoas que as perderam e pessoas que não têm seguro, e eles conseguem analisar isso e exploram, portanto, as pessoas. Mas é um arco narrativo que não dá em nada, porque de facto é se calhar uma das coisas mais graves que está ali. É um filme simplório. Tem então este tal deste Glenn Powell, que parece ser a próxima grande cena. Eu já o tinha visto em vários filmes, não estava aqui a associá-lo a uma figura emergente, mas de facto parece que sim, parece que é isso que se diz. Ele é uma mistura de Brad Pitt, não é? Com Matthew McConaughey. A história acaba por ser simplória, não é? É uma história que até tem várias variantes, tem pontas soltas, deixa de ser uma história de ciência, passa para ser uma história de vida, de uma pessoa que tem um trauma, para ser uma história de amor, depois voltar, portanto, está por todo lado. Tem também aquela parte final, que no primeiro era um drive-in, aqui é dentro de uma sala de cinema, em que eles se escondem lá, não é? Porque de facto é talvez o edifício mais robusto, mas depois o cinema é todo levado. O filme que estes senhores estão a ter, e reparem, estamos a falar do único cinema de uma cidade do interior, uma cidade de rednecks, uma cidade de parolos, que está em sala, não é? Naquela altura o Frankenstein, que é um filme menos provável dos anos 30, um filme menos provável de se ver numa aldeia tipicamente America fuck yeah do interior, mas ok, foi esta a opção do tal realizador do Minari, quis dar aqui um toquezinho, mas não estou a ver aquele filme ter mais que 3 espectadores, sendo que um há de ser o projecionista. Tem então os tais IAs constantes, que eu até vou dar aqui um exemplo, que são assim. Foi assim que eu ouvi. E a questão aqui é que vocês me perguntam: será que este filme é tão... Não, claro que não, que parvoíce. Nunca, nunca, nem nada que se pareça. Este filme é péssimo. Aliás, não estou a ver este filme a ter mais do que um mês de vida, não é? Há de agora ser outra vez falado quando sair no Sr. Joaquim durante uma semana e depois desaparece. As mesmas pessoas que irão vê-lo a cada vez que ele passa no canal Hollywood, a cada vez que ele passo na televisão, aqui eu vejo uma vez por semana, como nós vimos no anterior, as mesmas pessoas que vão ver esta sequela uma vez por semana e quando passa no canal Hollywood são as mesmas pessoas que já o fazem neste momento, por exemplo, para o remake do Robocop ou para, sei lá, o remake do Total Recall. Deixo-vos então com uma recordação do filme anterior, da banda sonora, uma música dos Van Halen chamado Humans Being.